e realidade de era em era. Deixamos imediatamente conosco nosso apreciado amigo, irmão e doutor William Soto Santiago. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção estar com vocês novamente para compartilhar com vocês estes dias de Semana Santa e também nesta noite. Domingo próximo já começa a Semana Santa com o domingo da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. E esperamos grandes bênçãos da parte de Cristo para estes dias de Semana Santa ou Semana Maior, como também a chamam, onde estaremos vendo o mistério que foi manifestado na Semana Santa há 2000 anos atrás, aproximadamente. E assim estaremos vendo as bênçãos tão grandes que Cristo ganhou para nós nesta Semana Santa ou Semana Maior, como também a chamam. Nesta ocasião, também quero dar saudações de todos os irmãos de todos os países da América Latina e o Caribe, os quais lhe amam grandemente e saúdam a todos vocês e esperam que Deus lhes use grandemente sempre em sua obra. Pois em todos os trabalhos que se faz na América Latina e em todas essas viagens missionárias que fazemos na América Latina, Bermudes e eu e as demais pessoas que vão trabalhando nesta obra missionária, em todo esse trabalho, vocês também têm uma parte a qual vocês estão levando a termo. Então, adiante trabalhando na obra do Senhor sempre, porque nosso trabalho no Senhor não é em vão. Para esta noite quero ler em Ezequiel capítulo 11, versículo 17 a 21, que diz assim: Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, das suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é a Bíblia tornando-se realidade de era em era.
tudo o que acontece na terra é nada menos que o cumprimento do que está na palavra de Deus. É a Bíblia tornando-se realidade de era em era. Quando Deus disse que enviaria o Messias, podemos ver que isso estava no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo. E depois, quando o Messias apareceu, isso foi o cumprimento daquilo que Deus já havia prometido. Agora vejam como a Escritura diz aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 7. Vejamos o que diz aí. Diz, está citando a profecia de Daniel. Está citando também o Salmo 40, verso 8. E também está citando o Salmo 40, versículo 8. Está citando esse salmo. E vejam o que diz. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. Ó Deus, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora vejam que a vinda do Senhor foi o cumprimento da Escritura. Foi a Bíblia tornando-se realidade, se cumprindo o conteúdo da Bíblia, das Escrituras, para o tempo em que apareceu o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vemos que todo pensamento divino está contido na palavra de Deus. Por isso, as Sagradas Escrituras, sendo o pensamento de Deus expressado em letra, foi se cumprindo de era em era, de geração em geração e de dispensação em dispensação. E vejam vocês, quando Deus disse que Ele libertaria a descendência de Abraão, Ele disse a Abraão antes de Abraão ter filhos. Vejam vocês, aqui em Gênesis, capítulo 12, e no capítulo 15, Deus nos fala de Abraão. Porém, vejamos o capítulo 15, do versículo 12 em diante, que diz: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abraão: sabes que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual
ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio, ao rio Eufrates. E continua mencionando aí a terra que estava habitada naquele tempo, que diz a terra do Queneu, dos Quenezeu, dos Cadimoneu, do Iueteu, os Ferezeus, os reis Faíns, os Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Agora vejam que todo esse território Deus daria à descendência de Abraão. E Abraão ainda não tinha filhos. E Deus já está lhe dizendo tudo que vai dar para a descendência de Abraão. E que o pacto de Deus com Abraão estaria em sua descendência. E agora, antes de aparecer a descendência de Abraão, vejam vocês, estava em Deus antes de Abraão aparecer. E de Deus veio a existência a Abraão através da forma humana. Vejam vocês, veio de Adão, veio de Deus a Adão. De Adão continuou descendo a Sete, e de Sete continuou baixando até que chegou a Abraão. Porém, vejam, Deus promete a Abraão que sua descendência morará em uma terra alheia, que ali será escrava, e depois Deus os libertará e os levará a essa terra prometida. E vejam vocês como tudo estava na palavra de Deus. Esses foram os pensamentos de Deus que vieram a ser impressos em palavra escrita. E depois, vejam vocês como apareceram mais adiante os filhos de Abraão. Veio Isaque através de Sara, e através de Agar veio Ismael. Mas através de Sara viria a descendência que herdaria essa terra prometida. E agora vejam, depois continuou se multiplicando a descendência de Abraão. Abraão teve Isaque, Isaque teve a Esaú e a Jacó. Porém a bênção da primogenitura passou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E a bênção passou a seus 12 filhos, porém a bênção da primogenitura, que correspondia ao maior, ou seja, que cabia por nascimento a Rubem, mesmo que realmente José fosse o primogênito através da esposa com a qual Jacó se casou. Depois vemos que esta bênção aparentemente havia estado em Rubem, porém a perdeu, e depois passou a José. E quando Jacó abençoou a Efraim e a Manassés, ali ficou a bênção da primogenitura para José.
e sua descendência. E a bênção, veja vocês, da primogenitura caiu sobre Efraim. E vemos que sobre Efraim caiu esta bênção da primogenitura, a qual é a bênção mais apreciada no meio do povo hebreu. E agora, vemos em outra parte, vemos que vem para o povo representado em Manassés, porque depois Jacó abençoou a Manassés, mas porém disse: o maior, que era Manassés, servirá ao menor, que era Efraim. E agora, Manassés representa o povo hebreu, o qual rejeitou a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias. E, portanto, a bênção da primogenitura não pôde ser dada ao povo hebreu na primeira vinda de Cristo, porque rejeitaram a bênção que vinha na vinda do Messias. E a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo, que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, que lavou seus pecados no sangue de Cristo, esteve recebendo a bênção do novo nascimento, do qual Deus falou através do profeta Ezequiel, no capítulo 11, o qual lemos. E Deus esteve dando aos crentes em Cristo um novo coração, e um novo espírito esteve sendo colocado nos crentes em Cristo, isto é, recebendo o Espírito de Cristo, consequentemente obtendo o novo nascimento. E assim esteve tornando-se realidade a palavra, a Bíblia, que prometeu estas coisas centenas ou milhares de anos atrás. E agora, vejam como que nos diz Deus, através da sua palavra, que Ele também escreverá em nossos corações sua palavra. Ele escreverá em nossos corações. E isso, vejam vocês, como é que acontece. Ele diz que nos dará um coração de carne. E aí escreverá suas leis. Vejamos. Nos diz também no capítulo 36 de Ezequiel, versículo versos 23 em adelante diz: versículo 23 em diante, diz: E santificarei mi grande nome, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos.
E vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. E para esse tempo final, temos a promessa do chamado e recolhimento do povo hebreu. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então vejam como aqui Deus nos mostra o que Ele fará com a casa de Israel como nação, que é o mesmo que Ele faz com todas as pessoas que creem em Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Recebem um novo Espírito, recebem o Espírito de Cristo, e assim se produz o novo nascimento em todas essas pessoas, dentre os gentios e também do povo hebreu, que aceitam Cristo como seu Salvador. E agora, vejam como que acontecerá com o povo hebreu como nação. Primeiro acontece no campo espiritual, com os filhos e filhas de Deus, dentre os gentios e alguns do povo hebreu, que pertencem ao corpo místico de Cristo, na era que lhes coube viver. Agora vejam como essa mesma profecia se encontra em Isaías, no capítulo 59, e versículo 17 ao 21, onde nos diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete de salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto, conforme as obras, ou seja, vingança. Assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Vejam, desde onde temerão o nome do Senhor. E temerão o nome do Senhor desde o ocidente. E não diz temerão o nome do Senhor até o ocidente, mas desde o ocidente. Porque para o tempo final, o nome eterno de Deus será manifestado, e temerão o nome de Deus. Diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O inimigo virá como um rio, que é o anticristo, o homem do pecado, com os 10 reis que lhe darão seu poder e autoridade, e trará uma apertura sobre a igreja de Jesus Cristo. Porém, para esse tempo, a terceira etapa, que é a manifestação plena de Deus, com grandes maravilhas, prodígios e milagres, será manifestada. E para esse tempo, Deus levará a termo essa terceira etapa a favor da sua igreja. Essa etapa também vai atuar
a favor das virgens insensatas, da parábola de São Mateus, capítulo 25, as quais também aparecem em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17, e também em Apocalipse, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. E agora, também vai operar no meio dos perdidos, os quais já não têm oportunidade, porque a porta da graça e misericórdia já estará fechada. Já será em um tempo onde a porta estará fechada, como quando as virgens fátuas vieram. Diz que as virgens prudentes, as que estavam preparadas, que foram as virgens prudentes, diz que veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e a porta se fechou. Ou seja, cumpriu-se a vinda do Senhor com seus anjos, cumpriu-se a segunda vinda de Cristo, e as virgens prudentes entraram com ele às bodas, ou seja, entraram com ele a essa união e se tornaram um com Cristo em sua segunda vinda. E depois, quando vêm as virgens insensatas, porque querem entrar às bodas, a porta já estava fechada. E não são conhecidas como da primeira era, não são conhecidas como virgens prudentes da primeira era, ou da segunda era, ou da terceira era, ou da quarta era, ou da quinta era, ou da sexta era, ou da sétima era, ou da era da pedra angular, que é a era da vinda do Senhor, da era da vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde entram com ele as bodas, a união da Igreja de Cristo com a segunda vinda de Cristo. E entram antes da porta da misericórdia se fechar. E depois que entraram todos os escolhidos de Deus no último dia ao corpo místico de Cristo, a era da pedra angular, então se fecha a porta e ninguém mais pode entrar às bodas com Cristo. E o restante ficará para passar pela grande tribulação. Mas podemos ver que eles ficarão com a mensagem que já estará pregada, já estará impressa em literaturas, e em vídeos, e em fitas cassetes. Portanto, eles poderão ter a mensagem para poder obter força e obter entusiasmo e ânimo, para assim dar suas vidas por Cristo durante a grande tribulação, onde o anticristo vai matar as virgens insensatas ou fátuas, que não tiveram azeite em suas lâmpadas. E essas virgens, ao morrerem por Cristo e sua palavra, porque o reconhecerão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando o reconhecem, já é muito tarde para entrar com ele às bodas. Porém, não se perderão, mas que morrerão por Cristo. Serão mártires
durante a grande tribulação e ressuscitarão depois do reino milenial para receber vida eterna em um corpo no qual viverão por toda a eternidade. Agora, essas ovelhas que aparecem à direita do rei quando está realizando esse juízo, é aplicado a nações e também é aplicado a pessoas. Ao ser aplicado a pessoas, aí estão as virgens insensatas, as quais foram de ajuda para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os escolhidos de Deus, nas diversas eras pelas quais passou a igreja do Senhor. Para o último dia, antes de começar o glorioso reino milenial de Cristo, também virá uma etapa onde Cristo julgará qual nação entrará ao reino milenial de Cristo e quais nações não entrarão. As que não entrarão receberão o juízo divino que cairá sobre a terra, e as que entrarão obterão misericórdia da parte de Cristo. E agora, podemos ver que Deus também estará tendo misericórdia de 144 mil hebreus que o receberão neste tempo final, em sua segunda vinda. E então compreenderão o que foi a sua primeira vinda e a obra de redenção que levou a termo como Cordeiro de Deus, onde se cumpriram todos os tipos e figuras daqueles sacrifícios que o povo hebreu levava a termo. Agora, podemos ver como Cristo chamará e juntará 144 mil hebreus e colocará seu Espírito neles, operará neles e eles serão crentes na segunda vinda de Cristo e na primeira vinda de Cristo. E eles compreenderão o que por 2000 anos não compreenderam completamente. E eles obterão a bênção que foi representada em Manassés, a bênção que Jacó lançou sobre seu neto Manassés, que foi o filho primogênito de José. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, que está representada em Efraim, recebe a bênção da primogenitura e, consequentemente, tem o direito em viver na terra prometida de Israel e viverá ali com corpos eternos e reinará com o Messias ali na terra de Israel. E o maior, que é o povo hebreu, servirá o menor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver este mistério de Efraim e Manassés, recebendo a bênção da parte de Jacó. Agora podemos ver
que 144 mil hebreus servirão a Cristo e sua igreja durante o reino milenial. Eles serão como eunucos servindo no reino de Cristo com sua igreja. Então podemos ver como tudo vai operar para a bênção da Igreja de Jesus Cristo e também para a bênção do povo hebreu. A bênção do povo hebreu depende da bênção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, vejam vocês, diz que o menor será maior e o maior servirá o menor. Vamos vê-lo aqui no capítulo 48 de Gênesis, que diz: abençoando aqui no versículo 13 em diante diz, o capítulo 48 de Gênesis diz: e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, por suposto, de José, à direita de Israel, ou seja, que estavam diante, e fez-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo assim suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então vejam que a bênção da primogenitura colocada sobre Efraim tem que ver com uma descendência maior que a do povo hebreu. Uma descendência maior que a de Manassés. É a descendência de Efraim, prometida aqui, a qual formará, diz, e sua descendência será uma multidão de nações. Todas as nações que estarão sob o reino milenial de Cristo.
observamos que terão que ver com esta bênção da primogenitura. E por essa causa é que da Igreja do Senhor Jesus Cristo saem os reis que reinarão sobre todas as nações durante o reino milenial e por toda a eternidade estaremos como reis e sacerdotes no reino de Deus. Porque essa bênção está ligada à bênção da primogenitura colocada sobre Efraim. Vejam vocês, quem era Efraim? Efraim era o filho de José, um hebreu, e o filho de Asenate, ou Azenete. Vejamos. E o filho de uma gentia chamada Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E agora vejam vocês como era meio hebreu e meio gentil. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo que cada membro da sua igreja nasceu entre os gentios, e o novo nascimento da Igreja de Jesus Cristo, de cada membro do corpo místico de Cristo, vejam, esteve sendo levado a termo entre os gentios, de era em era, durante as 7 etapas ou eras da Igreja gentia, exceto o tempo lá dos apóstolos, antes do Evangelho passar aos gentios. Então, através de Cristo, o qual é o que produz o novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, sendo que ele nasceu na terra de Israel por nascimento, ele é hebreu, porque uma pessoa, ao nascer em uma nação, é cidadão dessa nação por nascimento. E agora, Cristo é o que produz o novo nascimento por meio de seu Espírito Santo nos crentes nele. Portanto, vejam vocês, ao estar entre os gentios, então somos meio gentios. E ao nascermos através de Cristo, somos meio hebreus. Então vemos que Jacó disse, estes teus filhos, os quais eram meio gentios e meio hebreus, Jacó disse, estes virão a ser meus, como meus filhos, como Rubem. É meu filho, assim são estes meus netos, estes filhos de José. E eles serão nomeados no meio do povo como tribos. Portanto, se nomeia a tribo de Efraim e se nomeia a tribo de Manassés, porque foram adotados como filhos, mesmo que fossem netos de Jacó. Porém, é que a bênção de José foi uma bênção de primogenitura. E a primogenitura contém uma dupla porção.
Uma dupla porção corresponde ao primogênito. E José era o filho primogênito de Jacó, através de sua esposa Raquel. E, consequentemente, lhe correspondia a bênção da primogenitura, que continha uma dupla porção. Por isso, também a bênção de José é uma bênção, o qual é dupla, e tem bênção aqui da terra e também do céu. Portanto, na bênção de José, temos o Israel terrenal e temos o Israel celestial. Vê? É uma bênção que contém uma dupla porção. E nesta bênção da primogenitura dada a José, ao Jacó abençoar a Efraim e Manassés, vejam vocês, está abençoando ao Israel celestial, que é a igreja de Jesus Cristo, com a bênção maior, a qual formará multidão de nações. Quando os mortos em Cristo ressuscitem de todas as eras passadas e dos nossos que partiram, e nós sejamos transformados, haverá uma multidão de milhões de crentes em Cristo com corpos eternos, que serão os reis e sacerdotes sobre este planeta Terra. E com os crentes em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos, se formará o gabinete do Messias para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Tudo isso está contido na bênção da primogenitura que Jacó lançou sobre Efraim, a qual passou por intermédio de Cristo aos gentios. Assim passou a bênção de Abraão aos gentios, quando o povo hebreu rejeitou a Cristo em sua primeira vinda. E para o tempo final, a bênção que Jacó lançou sobre Manassés se materializará sobre o povo hebreu. E terá uma bênção grande. Porém, a bênção maior corresponde ao Israel celestial. Então podemos ver como Deus, no programa de uma nova criação, esteve operando com sua igreja, que em sua maior parte é composta por gentios, mas através de crer em Cristo e receber o perdão de seus pecados e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nascem no reino de Deus. E ao nascer no reino de Deus, vejam vocês, somos pessoas que nascemos através de Cristo nessa nova criação. Portanto, nascemos como filhos e filhas de Deus através do segundo Adão, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Agora, podemos ver que a bênção maior de Deus corresponde ao corpo místico de Cristo. E, para este último dia, seremos revestidos. O revestimento que vem, ou investimento que vem, é a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e a transformação dos que estejamos vivos na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque a vinda do Senhor é o que traz o investimento e avivamento prometido para este último dia, para obter, através da sua vinda e sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, obtermos os benefícios de sua obra e assim obter a imortalidade, obtendo a transformação de nossos corpos e os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. Agora, tudo isso, onde está prometido? Na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus. E para esse tempo final, se estará tornando-se realidade o que está escrito sobre os escolhidos de Deus, que para o último dia estariam na terra e seriam chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta que os anjos do Filho do Homem soam. E os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, dos dois candeeiros, dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus, sendo manifestados na terra neste último dia. E assim chamando e juntando aos escolhidos de Deus do último dia, aos filhos e filhas de Deus, primeiramente, e depois os escolhidos do povo hebreu. Estes ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados em carne humana em um homem do último dia, que está assinalado na Escritura como o anjo do Senhor Jesus Cristo. E estes ministérios são os ministérios dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus no céu. E no céu, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, que estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, estão representados no céu nos ministérios de Gabriel e Miguel. No céu, vejam, a representação desses ministérios das duas oliveiras que estarão manifestados aqui na terra. Por isso é que o profeta Daniel, no capítulo 12, diz que para o tempo final se levantará Miguel, o príncipe que está pelos filhos de teu povo. É dito ao profeta Daniel, assim diz o arcanjo Gabriel. Vejam, o arcanjo Gabriel também fala do arcanjo Miguel, que se levantará no último dia. E no capítulo, isso está no capítulo 12 de Daniel. E também o encontramos no capítulo 12 do Apocalipse. Então podemos ver o Apocalipse do Velho Testamento, o livro do profeta Daniel, e o Apocalipse do Novo Testamento, que é
o livro de revelação, o livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para manifestar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e as declarou através de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus. E agora, vejam vocês como as coisas que acontecerão no Novo Testamento e que estão prometidas no Novo Testamento já foram prometidas no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento estão prometidas, estão profetizadas com mais detalhes, ou seja, com mais luz, para que assim tenhamos um quadro mais claro do que está prometido para acontecer neste tempo final. Durante as 7 eras da Igreja Gentia, pois estiveram acontecendo as coisas que estão escritas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, estiveram tornando-se realidade de era em era. Quando Deus falou dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para aparecerem na terra, em cada era, esteve aparecendo. E isso foi o cumprimento da palavra prometida para cada era. Foi a Bíblia tornando-se realidade de era em era quanto aos filhos e filhas de Deus, prometidos para serem manifestados em carne humana na terra, para tomar sua posição no programa divino no tempo que lhes coube viver. Porque tem que ocupar sua posição no programa divino. Para isso, é que os filhos e filhas de Deus vêm a este planeta Terra. É para ocupar sua posição no reino de Deus, para ocupar sua posição no programa divino, o qual está se manifestando na Terra de era em era. Porque a Bíblia está tornando-se realidade de era em era. E se a cada grupo de cada era que recebeu a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a sua era, e ao mensageiro da sua era, se lhe perguntarem quem foram os escolhidos de Deus da primeira era, pois então se levantarão com São Paulo as pessoas dessa era e dirão: nós somos os escolhidos de Deus dessa primeira era. Nós somos a Bíblia feita realidade em nossa era. Nós somos a Bíblia feita realidade em nossa era, o qual disse que estariam aqui na terra os filhos de Deus. E isso tornou-se realidade em nós. E assim, se perguntarmos a cada anjo mensageiro de cada era com seu grupo, eles testificarão de que eles foram a Bíblia feita realidade na era em que eles viveram. E a Bíblia, que disse que os filhos de Deus estariam na terra nessa era, cumpriu-se, tornou-se realidade neles e no mensageiro que eles tiveram. E agora, quem são e onde estão? A Bíblia, tornando-se realidade no último dia, quanto aos escolhidos de Deus e filhos e filhas de Deus, que estariam vivendo nesta terra e que estariam sendo chamados e juntados neste último dia. Pois aqui estamos, uns em Porto Rico, outros em diferentes países da América Latina e do Caribe, recebendo a palavra de Deus para esse tempo. E a Bíblia, tornando-se realidade
quanto ao que disse para este tempo final, e quanto ao que disse dos filhos e filhas de Deus do último dia, dos últimos dias, ou do último dia, que estariam na terra, escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando-os e juntando-os, e assim os preparando-lhes para serem transformados neste último dia. Agora vejam como a Bíblia está se tornando realidade em cada um de vocês e em mim também. Portanto, somos cartas, epístolas escritas pela mão de Deus para este tempo final e lidas por todos os homens. Os escolhidos de Deus do último dia são a Bíblia tornando-se realidade neste tempo final. Agora vejam que a Bíblia contém todo o pensamento divino. A Bíblia é o livro da vida do Cordeiro em forma de letra. A Bíblia é o livro dos 7 selos em forma de letra. A Bíblia é o livro que contém os nomes de todos os escolhidos, porque são chamados pela palavra de Deus, a Bíblia, e respondem ao chamado da Bíblia, porque estão aqui. Quando Deus fala dos escolhidos, está falando de quem? Está falando de nós. E essa palavra se faz carne, se faz realidade em cada um de vocês e em mim também. Agora, tudo isto é a Bíblia tornando-se realidade de era em era. E nos coube a era mais gloriosa, onde a Bíblia se tornaria realidade quanto aos filhos e filhas de Deus sendo manifestado na terra em carne humana primeiramente, e recebendo a mensagem de grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e assim obtendo conhecimento do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e assim recebendo a fé para serem transformados e raptados neste último dia, e assim sendo preparados para obter o nosso novo corpo e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isto está contido na Bíblia. Vocês encontram através de toda a Bíblia, tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento, estas promessas divinas para serem cumpridas neste tempo final. E em nós, a Bíblia está tornando-se realidade neste último dia. Toda pessoa que escuta a palavra sendo pregada, a palavra da grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a trombeta final do Evangelho do Reino, está respondendo ao chamado final da Bíblia, o qual está escrito aqui, está prometido para ser cumprido neste tempo final. E assim a pessoa ser colocada na parte do corpo místico de Cristo, que corresponde a este tempo final, e assim ocupar sua posição no reino de Deus, ocupar sua posição no programa divino correspondente a este tempo final. Temos visto o motivo pelo qual estamos vivendo nessa terra. Temos visto por que nos coube viver na parte oeste, ou seja, no ocidente do planeta Terra. Porque nos coube a parte do programa divino correspondente ao último dia. E
Essa é a melhor parte do programa divino. A parte do Ocidente é a parte da grande voz de trombeta e é a parte da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E é a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, assim como o lugar santíssimo do templo que Salomão fez e o que Moisés fez estava no ocidente, ou seja, no oeste do templo. E a nós nos correspondeu no templo espiritual de Cristo a melhor parte, que é a parte do lugar santíssimo de seu templo espiritual. E agora há uma bênção bem grande para os escolhidos do corpo místico de Cristo deste tempo final no Ocidente. E há uma bênção muito grande também para o povo hebreu. Os que têm seus nomes escritos nessa seção onde estão os nomes dos 144 mil hebreus. Haverá alguns que no Ocidente verão o que eles estão esperando. E os que estejam no Ocidente poderão ver de perto esta bênção de Deus sobre Efraim. E então Manassés também receberá a bênção. Então, não se estranhem que uma parte dos 144 mil hebreus estejam no Ocidente, esperando que Deus lhes abra o coração e o entendimento para compreenderem estas coisas que devem acontecer breve neste último dia. E aí vamos deixar, porque há uma grande bênção para o povo hebreu no Ocidente, para que a levem para o Oriente. E aí, vamos deixar isso aí quietinho, porque assim como os irmãos de José viram seu irmão José como príncipe, como segundo no império ou reino do faraó, do Egito, ou rei do Egito, onde o viram? Entre os gentios, como príncipe ali, falando outro idioma. E depois, vejam vocês, levaram a notícia até Jacó, a Israel, a sua terra, de que José estava entre os gentios. E José representa Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Porque a segunda vinda de Cristo é para o Ocidente. E aí verão a vinda do Messias, muitos hebreus. E levarão boas novas de terras distantes, de onde as boas novas, como a água ao sedente, como água fresca ou fria, a alma sedenta. Assim diz que são as boas novas de distantes terras. E haverá algo mais, importante para o povo hebreu do que as boas novas da vinda do Messias, assim como a água fresca, a alma sedenta, assim são as boas novas de terras distantes,
As boas novas para o Israel chegarão de terras distantes do Ocidente. Essa é a parte mais longe de onde pode ir as notícias para o Israel. Por isso diz que do Ocidente temerão o nome do Senhor, o nome de Deus. Ou seja, que toda a revelação de Deus para o povo hebreu irá do Ocidente. E aí nós temos que parar, porque tudo isso será a Bíblia tornando-se realidade também para o povo hebreu. E tudo isto é para quando tenha entrado a plenitude dos gentios, como diz o apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27. O que Deus está esperando para regressar ao povo hebreu? Pois que entre até o último dos escolhidos dentre os gentios. E depois ele regressará ao povo hebreu, porque ressuscitará os mortos em Cristo e transformará todos os escolhidos que estejamos vivos, nos transformará, nos dará um novo corpo. E após estar 30, 40 dias aqui, nessa poderosa manifestação de Deus, em toda a sua plenitude, onde o povo hebreu verá essa manifestação, e então todo o programa de Deus passará aos hebreus. Um pouquinho antes de se fechar a porta, o povo hebreu já estará vendo algo. Então, vamos deixar isso aí quietinho, já que são profecias que têm que ser cumpridas. E não queremos que se interrompam essas profecias quanto a seu cumprimento. Vamos deixá-las aí quietinhas. Já sabemos que do Ocidente eles receberão a mensagem. E do Ocidente eles receberão a bênção de Deus. Porque isto é a Bíblia tornando-se realidade para a Igreja de Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. Tudo que Deus fará nesse tempo final está aqui na Bíblia. E o cumprimento é a materialização dessa palavra escrita. Portanto, é a realização da Bíblia. É a Bíblia tornando-se realidade no último dia. Assim como se tornou realidade de era em era. E agora, entre os gentios, as promessas divinas para a Igreja de Jesus Cristo estão tornando-se realidade no meio da sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino entre os latino-americanos e caribenhos. E, consequentemente, a Bíblia está tornando-se realidade em cada um de vocês e em mim também. E em cada um de vocês, amigos, rádio-ouvintes ou telespectadores, que as bênçãos da Bíblia se tornem realidade em cada um de nós e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E depois dos 30 e 40 dias que estaremos aqui com o corpo eterno, a seguir vamos todos à grande ceia das bodas do Cordeiro, na casa e a casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim se faça também realidade a Bíblia
nessa promessa da ida à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho da Bíblia, tornando-se realidade de era em era, até chegar a este tempo final, onde está se tornando realidade em cada um de nós e no território latino-americano e caribenho. No próximo domingo, teremos o mistério da entrada triunfal do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, teremos que falar da primeira vinda de Cristo, o mistério da primeira vinda de Cristo e sua entrada triunfal a Jerusalém. Que Deus continue abençoando a todos e muito obrigado pela vossa amável atenção. Deixo novamente conosco Félix Caro para continuar e finalizar. E assim, dar graças a Cristo pela bênção tão grande que nos deu neste tempo final, tornando-se realidade ou fazendo realidade a Bíblia, sua palavra em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que todos passem muito boa noite.